Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, falando sobre o Código Penitenciário, Lei 15.755 do Estado de Pernambuco. Nós temos aí o seguinte, pessoal, nós estávamos falando sobre os estabelecimentos penais do Estado de Pernambuco, falamos sobre as penitenciárias, sobre os presídios, mas vamos revisar aqui, vamos repetir aquelas informações que foram vistas para que neste bloco, neste vídeo, nós consigamos o quê? Juntar, reunir todas as informações relacionadas aos estabelecimentos penais. É óbvio que é importante que vocês leiam estes artigos que falarei aqui, ok? Nós vamos falar sobre todos os estabelecimentos, principais informações. Penitenciárias, elas servem exclusivamente para condenados, ainda que em execução provisória da pena, aquela execução provisória da pena que foi bastante batida lá no Supremo Tribunal Federal. Nós temos que condenados em regime fechado e em regime semiaberto, perfeito? Não vou entrar no méritos, existe uma pequena diferença aqui das penitenciárias do Estado de Pernambuco desta lei para as penitenciárias da Lei de Execução Penal. Vou falar sobre essa diferença? Não vou falar sobre isso. Vou me ater ao que está aqui no texto da nossa lei. Perfeito? Então, penitenciárias regime fechado, regime semi-aberto, ok? Show de bola. Nós vamos falar agora sobre os presídios. Os presídios, eles servem preferencialmente, olha só, preferencialmente para presos provisórios e em cumprimento de medida cautelar e prisão de natureza civil, desde que eles não tenham condenação anterior. Pois, se houver condenação anterior, eles deverão ser movimentados, deverão ser custodiados em penitenciárias. Perfeito? Repetindo, presídios servem preferencialmente para presos provisórios em cumprimento de medida cautelar ou prisão de natureza civil, desde que não tenham condenação anterior. Lembre-se do seguinte, que quando eles estiverem nos presídios, a Comissão Técnica de Classificação e Triagem, CTCT, Comissão Técnica de Classificação e Triagem, deverá fazer a separação destes presos, em diversas características, sexo, natureza do delito, reincidência, idade também. E aí, fazendo essa separação, essa triagem, em 90 dias os presos deverão ser realocados, deverão ser colocados nos estabelecimentos específicos, perfeito? Que deverão recebê-los. Então, tem esse prazo aí de 90 dias. Partindo para o próximo estabelecimento penal, nós temos as colônias agrícolas, que, conforme a nossa lei e também a Lei de Execução Penal, nós temos que as colônias agrícolas servem para presos em regime semiaberto. Regime semiaberto. Lembrando que deve haver a distinção, separação de presos reincidentes dos não reincidentes. Tranquilo? Casas de albergado. Nós temos as casas de albergado para regime aberto. Ele fala de forma confusa na lei, fala assim, consistente em limitação de final de semana. Peraí, olha só, é uma confusão realmente. Por quê? A limitação de final de semana é uma pena restritiva de direitos. E aí o que acontece? O regime aberto nós temos o quê? Uma pena privativa de liberdade. Então, conforme a Lei de Execução Penal, nós temos que a casa de albergado serve para regime aberto e também para penas restritivas de direitos, ou a pena restritiva de direitos,
chamada de limitação de final de semana, fim de semana. Perfeito? Nós temos, continuando, os centros de observação e classificação criminológica. Esses centros de observação, eles servem para cumprimento de mandados judiciais e também situações de autos de prisão em flagrante. Neste centro de observação, como o próprio nome já diz, vai haver o quê? Uma triagem e vai haver um estudo da personalidade daquele indivíduo. E o que acontece? Esse centro de observação, ele ficará ali, ou o preso ficará nesse centro de observação por um prazo de 90 dias, até 90 dias, certo? A permanência do preso no centro de observação até 90 dias. Perfeito? Show de bola? Nós temos ainda a cadeia pública. A cadeia pública, ela serve para presos provisórios. Show de bola? Presos provisórios. E você deve conhecer alguma cadeia pública aí no seu município. E a cadeia pública para presos provisórios. E esses presos provisórios, eles ficarão fechados. Então a cadeia pública, ela tem a característica de ser um estabelecimento penal de regime fechado que serve para presos provisórios. Então temos aí essa informaçãozinha sobre ela. Importante, mais uma vez, falar para vocês lerem todos os artigos, mas estou pontuando os mais importantes. Perfeito? Nós temos aí os centros de saúde. Centros de saúde, eles servem para tratamento médico dos presos, em geral, certo? Tratamento médico e tratamento da saúde mental. Tratamento da saúde mental. Lembrando que esse estabelecimento, o centro de saúde penitenciário, ele deve ter uma ala separada para receber os inimputáveis, para receber os semi-imputáveis, que inclusive estão ali em medida de segurança e de internação. Então, muito importante a gente observar isso aí. Importante também observar que esse centro de saúde penitenciário, ele serve para conclusão ali do incidente de insanidade mental, né? Observação ali da sanidade mental do preso. Perfeito? Incidente de insanidade mental, certo? Nós temos mais. Nós temos aí também que serve para a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Então, finalizando aqui no artigo 49, só para você se situar. Perfeito? Então, repetindo. Penitenciárias, rápido, exclusivamente para condenados em regime fechado, regime semi-aberto. Né? Nós temos presídios preferencialmente para presos provisórios e em cumprimento de medida cautelar de prisão civil, desde que não tenham condenação anterior, pois se houver condenação anterior, eles devem ser colocados nas penitenciárias. Lembrando que a Comissão Técnica de Classificação, ela observará os presos, fará aquela separação e em 90 dias deverá haver a realocação dos presos nos estabelecimentos específicos, para os estabelecimentos específicos. As colônias agrícolas servem para o regime semiaberto, as casas de albergados servem para o regime aberto e limitação de final de semana. Lembrando o seguinte, que existe os patronatos penitenciários, eles podem receber aí presos em regime aberto, em livramento condicional e também para cumprimento de penas restritivas de direitos. Muito importante essa observaçãozinha que lembrei agora. Nós temos aí os centros de observação e classificação criminológica, servem para cumprimento de mandados judiciais e também para autos de prisão em flagrante. Centros de observação deverão receber os presos para quê? Para fazer estudos, né? Estudos de personalidade destes presos, perfeito? E neste centro de observação eles deverão ficar por 90 dias.
Cadeias públicas é um regime, ele é um estabelecimento de regime fechado para presos provisórios e os centros de saúde para tratamento da saúde do preso, tratamento médico, tratamento da saúde mental dos presos, né? Lembrando daquela ala específica para imputáveis e semi-imputáveis, ok? Então, breve revisão aí dos estabelecimentos, leiam até o artigo 50 da nossa lei, ok? E lembre-se sempre peço no final, porque espero que vocês assistam até o final os nossos vídeos. Curtam, comentem, compartilhem, perfeito? E lembrando aqui especificamente para os estudantes que prestarão um concurso da Polícia Penal de Pernambuco, que temos duas apostilas, módulo 1 falando sobre execução penal, módulo 2 falando sobre legislação estadual, contendo aí as duas juntas, cada uma custando R$ 9,90, contendo aí aproximadamente 240 questões com gabarito, com os gabaritos mencionando os artigos e as questões mais importantes mencionando ali, fazendo mapas mentais, trazendo comentários mais importantes, perfeito? Comentários mais detalhados para prepará-lo para a sua prova. Não deixem de conferir, vão ao site e observem que vocês têm 7 dias para analisar essa apostila. Se vocês não gostarem, o seu dinheiro será devolvido, perfeito? Nós queremos a sua satisfação. Então adquira já aí 2 apostilas muito importantes para o seu concurso, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!